Então, com muita alegria, nós vamos receber já o primeiro professor da noite, que é escritor, que tem diversas obras à disposição, não somente físico, mas nas plataformas por aí. Eu sei que você já teve acesso a algumas de suas obras, e Deus tem usado poderosamente na ministração, na escrita, nas lições que o Espírito Santo tem colocado no seu coração para as nossas vidas. Recebamos com muita alegria Dr. Magno Paganelli para nos trazer os dons como aperfeiçoamento do serviço. Deus vos use. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Vocês estão bem? Bem cansados, né? Ou não? Bem animados? Muito bem, mais uma vez eu quero agradecer a confiança que a Assembleia de Deus de Santarém, na pessoa do pastor Washington, tem entregue o púlpito para que a gente faça a exposição desses conteúdos que foram apresentados, foram propostos, melhor, para nós. Também agradecer à irmã Michele pelo convite, pela generosidade, pela atenção e dedicação que ela e a sua equipe, o seu grupo, têm dedicado a nós. E também a simpatia de vocês sempre nos recebem muito bem, né? Meus irmãos, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, versículos 12 a 22, eu quero ler o texto, e em seguida passar ao desenvolvimento desse tema. Eu quero fazer uma breve expansão desse tema, não vou fugir dele, mas quero apresentar um quadro um pouquinho mais ampliado, porque é um tema que eu já desenvolvo há pelo menos uns 15 anos, e até comentava com o evangelista André, pastor, né? Desculpa, agora... Evangelista? Tá bom. Então, estou certo. É um tema que, de fato, há uma carência. Eu prego sobre ele há muitos anos e nas igrejas eu percebo que as pessoas têm curiosidade de saber sobre isso. Querem servir ao Senhor, mas não sabem por onde começar. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 22. Diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os discípulos ouviram-no dizer isto. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês fizeram um covil de ladrões. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Amém? Pode se assentar. Por que uma figueira, obra da criação do próprio Jesus, foi amaldiçoada ao ponto de secar até a sua raiz? Dizem que a figueira só dá folhas quando ela tem frutos. Dizem que no tempo dos figos, a figueira os produz e produz folhas para proteger o seu fruto. A figueira que Jesus amaldiçoou tinha folhas e, portanto, deveria ter fruto. Mas Jesus, tendo fome, foi procurar na figueira com folhas o fruto e não o encontrou. Uma figueira mentirosa, uma figueira enganosa, uma figueira em desacordo com a sua própria natureza.
Alguém já fez essa interpretação, não é minha? As folhas são a obra, o serviço que o cristão presta na obra de Deus. O fruto é a essência do cristão, é o fruto do Espírito. É importante realizar obras para Deus? É importante servir a Deus? Sim. Mas é mais importante dar o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele reflete diretamente a conexão entre o galho ou a vara e o tronco, que é o próprio Cristo. As folhas não são o produto especial de nenhuma árvore, a não ser que a árvore não seja uma árvore frutífera. Mas se ela é uma árvore frutífera, ela precisa dar fruto. Eu fui pastor durante pouco tempo, 3 anos apenas. E 2 histórias marcaram a minha vida. Primeiro, a de um pastor dos Estados Unidos, que tinha uma igreja de porte médio para grande. Ele tinha uma equipe boa no ministério, tinha uma boa casa pastoral, tinha um bom salário. Todos os seus ministérios eram envolvidos, dinâmicos. Mas ele fazia uma oração continuamente a Deus: Senhor, eu não estou satisfeito, eu não me sinto bem, falta alguma coisa para mim. Senhor, o que é que falta? Eu não me sinto preenchido. Eu tenho uma boa família, minha esposa e filhos estão no ministério, meu ministério trabalha, a igreja é boa, o carro a igreja me dá, a casa a igreja me dá, o salário a igreja me dá, mas eu não me sinto realizado. Ele repetiu essa oração muitas vezes. Um dia Deus aprove responder a oração do pastor. O que o Senhor disse para ele? O Senhor falou para ele assim: eu nunca chamei você para ser pastor de igreja. Você está fora da posição. Você é uma árvore que dá folha, mas você não está dando o fruto que eu quero que você dê. Ele contou isso para sua família, contou isso para sua igreja, entregou todo o trabalho e foi fazer o trabalho de evangelização, que era a vocação que Deus tinha para ele. Ele passou a ganhar menos, mas se tornou um homem pleno, realizado. Eu dirigi uma igreja Assembleia de Deus no bairro da Casa Verde, em São Paulo. Eu já devo ter contado isso aqui. Quando eu me converti, eu vim das drogas, do crime, não tinha emprego e não dava para pagar. Queria estudar, não tinha dinheiro. Custava R$30. Quanto custa a mensalidade aqui? Uma merrequinha, né? R$30 não é nada, né? R$30 você não paga um livro. Eu não tinha R$30 para pagar o módulo do ICI, Seminário dos Coreanos, lá no Bom Retiro. Não tinha R$30. Aí uma irmã entrou, eu falei, eu queria entrar, mas não tem dinheiro. Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, quando eu mudar de módulo, eu empresto o livro para você e você estuda. Eu falei, fechou. Eu desempregado, agenda desempregado, agenda em branco, não tem compromisso, né? Compromisso é acordar às 8 e dormir à meia-noite. Aí eu passava tudo a limpo, doutrina da justificação. Eu aprendi doutrina assim, doutrina da justificação, eleição, santificação, regeneração, arrependimento. Eu passava a limpo e consultava os versículos que o livro lia. Eu tenho até hoje esse livro de recordação. Não tinha dinheiro para comprar um livro de R$32. O senhor me deu uma editora, tenho uma biblioteca pessoal, mais de 3.000 livros em casa. Aí, eu era autodidata. Eu comecei a minha vida teológica, acadêmica, com autodidata. Eu vim fazer academia, eu me formei em teologia em 2009, é pouco tempo. Me converti em 91. Estou lá dirigindo a igreja. Chega um irmão que era evangelista. Assembleia de Deus é evangelista, pastor, né? Era evangelista. Chegou ele e a esposa. Cedinho. Cheguei para abrir a igreja. O provado estava lá. Nunca chegou cedo. Sempre chegava com culto em andamento e entrava na igreja desfilando, né? Aquele dia ele chegou mais cedo. Ô irmão, o que você vai fazendo aqui? Pastor, paz do Senhor, eu vim marcar uma reunião com o senhor. Opa! Por quê? Porque nós nos formamos em teologia. Acabamos de nos graduar em teologia. Fizemos os 4 anos, agora estamos formados. Nós viemos aqui para o senhor marcar a data para a minha ordenação ao pastorado. Aí eu estiquei o braço, falei, parabéns. Agora você é bacharel em teologia. Para ser pastor é outra coisa. Para ser pastor, você tem que ter a
vocação de Deus e o chamado do Espírito Santo, que vai vir com você, o dom, a capacidade, a virtude, a graça, tudo que o Espírito Santo tem para dar a um pastor. Você fez seminário, você se formou bacharel em teologia. Isso é uma coisa. Pastor é outra coisa. O pastor pode, eu até acho que deve ter o bacharel, mas são coisas diferentes se você confundiu as coisas. Bom, o resultado foi que ele saiu da igreja, levou metade da igreja, pegou o meu melhor obreiro, fez dívida no nome do obreiro. No fim, a igreja fechou, o obreiro ficou com dívida, voltou para a nossa igreja, e o sujeito, eu não sei que fim ele deu. O que você está querendo dizer com isso, pastor Magno? Eu estou querendo dizer que nós precisamos e podemos servir a Deus. E acredito que aqui muita gente já faz isso, e mais um tanto de gente quer servir a Deus e não sabe por onde começar. Estou falando besteira? Diz um amém aí se você quer servir a Deus e não sabe por onde começar. Amém. O cristão quer servir a Deus, mas muitas vezes ele não sabe por onde começar. Por onde começar? Primeiro, se expondo ao Senhor. Expondo-se a Deus, aparecendo para Ele. Apareça para o Senhor se você quer servir. Você quer ser obreiro? Apareça. Apareça do lado da sua cama, ajoelhado, dizendo: Senhor, eu estou aqui porque eu quero te servir. Aleluia. Não é aqui. É do lado da cama. Ajoelhado, dizendo: Senhor, eu estou à sua disposição. Eu quero saber qual é a minha função dentro do corpo de Cristo. Porque todos nós temos uma função dentro do corpo de Cristo. Todos nós temos uma vocação. Por conta dessa vocação, todos nós temos um talento, um dom. E por conta disso, o Senhor vai trabalhar e vai confirmar aquilo que está sendo feito por Ele na sua vida e na minha vida. Amém? Vocês entenderam? Então, vem a vocação. O que é a vocação? A gente às vezes fala popularmente, né? Fulano tem uma queda para isso, né? O cara começa a tocar um violão lá, alguma coisa. Nossa, ele tem uma queda para isso, né? Então, do ponto de vista espiritual, a vocação é a queda. O sujeito tem uma queda para pastor, né? O sujeito tem uma queda para conselheiro. O sujeito tem uma queda para evangelista. Ele sai na rua, ele consegue falar de Jesus para todo mundo. Eu não consigo, eu Magno. Não, tem que ter um clima para eu falar de Jesus. Por quê? A minha vocação não é para evangelização. Ah, mas o senhor não fala? Falo. Se criar um sistema ali, se acontecer alguma coisa, eu falo. Claro que falo. Tenho experiência, tenho testemunho. Eu falo sim. Mas a minha vocação é mais para o ensino. Para eu começar a ensinar, basta fazer uma pergunta. Veja em casa, estou almoçando, eu, minha esposa e meu filho. Coitado do meu filho. Adolescente. Os adolescentes, você sabe, não tem muita paciência. Eu dei sorte que meu filho é um sujeito zen, assim, sossegado, não tem nada a ver comigo. Não tem com a mãe também, que é tão agitada quanto eu. Mas meu filho é sussa, como diz o pessoal, né? Sussa. Pai, o que é tal coisa? Olha, Magninho, é o seguinte. Não, pai, só o que eu perguntei. Sabe como que é? O professor já quer explicar tudo, já quer dar contexto, já quer dar raiz quadrada. Né? Não, pai, só o que eu... Não, mas se você não explicar isso para você, você não vai... Não, pai, só responde o que eu te perguntei. É a vocação. A pessoa tem a vocação para aquilo. Quando nós olhamos para dois modelos bíblicos, nós vemos uma indicação de vocação, Moisés e Pedro. Moisés, o sujeito passou 120 anos na terra, dividido em 3 grupos de tempo. Primeiro grupo de 40 anos, diz o texto bíblico, ele passou no palácio do faraó, aprendendo a ciência do Egito, matemática, astronomia, filosofia, administração, relações sociais. Ele usaria aquilo. Ele usaria esse conhecimento, mas não só esse conhecimento. Aí acontece um incidente na vida dele, assassina um sujeito, vai embora para o deserto. Quando Deus o chama, Moisés então vai utilizar todo o conhecimento que ele tinha. Ele conhecia administração, ele conhecia gestão, ele conhecia astronomia para se orientar. Naquela época não tinha GPS, né? Se orientavam pelo mapa celeste. E conhecia a geografia do local, conhecia os perigos, conhecia os atalhos, conhecia os abrigos. Então, para aquilo que Deus chamou Moisés,
ele passou 80 anos sendo treinado para que o seu conhecimento acumulado fosse útil nas mãos de Deus para a vocação que ele tinha para gestor, administrador, organizador de uma nação que não existia. Sabe lá o que é pegar? Quantos milhões? 3 milhões? Cada um fala uma coisa, né? 1.600.000, 1.800.000, 3 milhões? Não importa, é muita gente. Sabe lá o que é pegar um monte de gente que é escravo? Escravo. Não tem perspectiva de vida nenhuma. Gente ranzinza, tribulosa, reclamona, pessimista. Tirar esse povo do Egito e levar, ficar 40 anos no deserto, transformar esse povo em uma nação sacerdotal para a glória de Deus? Todo o conhecimento acumulado. O mesmo aconteceu com Pedro. Pedro tinha determinadas características necessárias para o seu ministério. Características pessoais e características na sua profissão. Características da sua profissão. Pedro, você é pescador de peixe. Venha após mim, eu vou fazer você pescador de homens. Deus utiliza o conhecimento acumulado de um sujeito para transformá-lo para a glória de Deus. Pedro, você é impetuoso. Quando acusaram os discípulos de estarem embriagados às 9 horas da manhã no dia de Pentecostes, quem é que foi que levantou e pregou a palavra de Deus? Não foi o tímido, foi o impetuoso. Foi o que não tem controle, foi aquele que não tinha domínio próprio. Ele, olha, não tem ninguém bêbado aqui não, nós estamos cheios porque a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, todos que estão longe e todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Olha aí, era preciso um sujeito meio italiano aí, né? Eu acho que Pedro era italiano, né? Meio bronco, né? Se fosse muito calminho, os calminhos ficaram quietos, mas o nervosinho, você já foi acusado de nervosinho? Eu odeio quando minha mulher fala, você é nervosinho. Só porque eu sou nervosinho? É preciso às vezes um nervosinho que chuta o pau da barraca e fala o que tem que falar. Paulo a mesma coisa. Conhecimento, discutimos isso esses dias, né? Conhecimento judaísmo, da legislação e conhecimento da cultura hebraica. Quem é que poderia ter escrito uma carta como a carta aos romanos se não fosse Paulo? Não havia. João? Pedro, menos ainda, ele nem entendia o que Paulo escrevia, quanto mais escreveu o que Paulo escreveu. Então, o conhecimento que você tem, a experiência de vida que você tem, as suas frustrações, as suas decepções, as suas derrotas, as suas vergonhas, as suas tristezas, bem como a sua alegria, bem como a sua autodeterminação, bem como a sua coragem, bem como o seu metodismo, o seu método, eu gosto de tudo organizadinho, as pessoas acham chato. Toda a sua cultura acumulada, ou falta de cultura, todo o seu conhecimento intelectual, ou falta de conhecimento, toda a sua experiência de vida, ou profissional, ou social, ou os seus problemas pessoais mais íntimos, que às vezes você tem vergonha de contar, tudo isso está nas mãos de Deus para ser utilizado. Pode observar, o sujeito vem das drogas, não é uma regra geral, eu não coloco rótulo em nada. Eu sou um sujeito que não gosta de colocar rótulo. Mas veja, observe, eu sou observador, observe. Boa parte das pessoas que vieram do mundo das drogas vão trabalhar onde? Na recuperação de drogado. Boa parte das pessoas que tiveram casamento arrebentado, adultério, prostituição, quando se reconvertem, vão trabalhar com recuperação de casais. Pode observar. Dizem que o pastor Washington era um negociante, né? Tinha uma empresa. Olha a gestão dele na Assembleia de Deus de Santarém. Foi preciso vir alguém da área comercial para fazer uma boa gestão na igreja. E não está fazendo? Então observe. Deus utiliza a sua experiência pregressa. Não que isso seja um dom. Foi John Stott que disse algo nesse sentido, né? John Stott disse que era pouco provável que Deus desse o dom do ensino para uma pessoa que antes de se converter
não conseguia se comunicar com os outros. Ou desse o dom espiritual do aconselhamento a um irmão ou uma irmã que é antipático, ou rude de temperamento. Ou seja, ele está dizendo, é muito possível que Deus vai te usar mais ou menos na área que você já é bom. Então o professor da escola pública, na rede particular de ensino, fez pedagogia, está dando aula. Isso significa que quando ele se converter, ele vai ser professor de escola dominical? Não. Mas há muito mais probabilidade que ele seja do que o outro, que é açougueiro, que é o contador, que é a dona de casa. É mais provável que Deus dê a ele o dom do ensino. Porque o dom do ensino não é a potencialização do talento natural. A Bíblia fala de talento, dom natural, dom espiritual e dom ministerial. 3 tipos de dons. Dom natural. Deus faz, Sermão da Montanha, né? Deus faz com que seu sol e sua chuva venham sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Ou seja, Deus dá condições a cada ser humano de ter uma profissão. Ele dá a condição, ele dá o talento natural e dá os meios para que a pessoa prospere, produza, se sustente. Isso é dom natural. Sou médico, é natural. É músico, é natural. Nasceu com vocação para contador, administrador, é natural. O cara é um bom comerciante, é um dom natural. É dado por Deus. E é genético. Sabia que tem uma base genética? A ciência explica isso. Pega a família, às vezes a família inteira só nasce médico. Família inteira de médico. Toda geração vem um médico. Outra família, toda geração vem um advogado. Isso é genético, tem uma base genética. Não quer dizer que a pessoa obrigatória, não é determinismo. Não significa que a pessoa vai ser, nasceu naquela família, vai ser médico. Não, mas já uma base neural propícia a que a pessoa siga aquilo. Minha avó é artista, minha mãe é artista. Eu segui um pouco dessa área. Pintei quadro, sou designer gráfico. Vocação natural. Aí eu casei com uma mulher que não tem nada a ver com artes. Meu filho, quando vai fazer trabalho de escola, sobra para quem? Para o Mané aqui, né? Ele não herdou. Muito bem. O sujeito é professor da rede pública. Vamos voltar. Vem para a igreja. Deus dá a ele o dom do ensino. Vai se tornar um mestre. Agora sim. Ele tem uma base natural. Ele aprendeu a técnica. Mas Deus deu a ele o dom espiritual. Aí sim. Mas pode dar também a uma pessoa que não tinha nada a ver com educação. Como é o meu caso. Eu nunca trabalhei na educação, mas me comunicava bem e sou um sujeito curioso. Gosto de saber das coisas, dos mínimos detalhes. Para entender, né, como é que esse relógio chega aqui em cima. Eu tenho que saber o material que é feito o chão, a composição do ar que está aqui. Eu tenho que entender todo o entorno para poder entender por que o relógio está aqui em cima. Curiosidade de professor. Aí eu me converti. Aí profecia. Você vai ensinar, você vai ensinar, você vai escrever, você vai ensinar, você vai ensinar. Vai... Aí vem o quê? A resposta da comunidade. Lembra hoje na palestra que nós estávamos falando sobre Atos capítulo 6, os diáconos, né? Os apóstolos dizem para a igreja: escolhei dentre vós 7 homens. O ministério não forma obreiros. Não. O ministério confirma o que o povo está vendo. Escolhei, vocês escolham 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Vai. Deem os nomes para a gente. A igreja é que observa a pessoa que já está servindo e já está dando fruto. É a igreja que observa a pessoa que já está vocacionada por Deus, está produzindo voluntária e espontaneamente o fruto. É a figueira com fruto. Ela não tem só folha. Vocês já viram irmãos ou irmãs aqui na igreja que começam a servir e começam a crescer no ministério sem ter sido ordenado? Já viram isso? Vocação. A pessoa recebeu a vocação e entendeu a sua vocação. Ela não consegue mais, nunca mais na vida ela consegue ficar parada. Nunca mais. Eu nunca mais vou conseguir parar de fazer o que eu faço.
Se eu não estou estudando, eu estou preparando um livro, estou preparando uma aula, estou pesquisando um assunto. É impossível. Você quer me matar? Fala, não pode mais ler hoje. A partir de hoje, você vai ficar uma semana sem ler. Morro. Eu morro agoniado. É por isso que eu moro em apartamento, porque se um dia minha esposa ameaçar, fala, você não pode mais ler? Eu falo, eu pulo daqui. Só moro em apartamento, 10º andar para cima. Que é para não ter o risco de cair, machucar e não morrer. A pessoa que é vocacionada, ela começa a servir voluntariamente. Aí, Atos dos Apóstolos, os apóstolos mandam a igreja dizer para os ministros, para os apóstolos, para o colégio apostólico, quem eram as pessoas que estavam servindo voluntariamente. Aí escolheram lá 7 homens, o ministério os recebeu, os reconheceu, provavelmente oraram, impuseram as mãos, e eles se engajaram na obra de Deus. Ok? Então, você é quem precisa entender da parte de Deus qual é a sua vocação. O Senhor te chamou para quê? E aí tem umas perguntinhas básicas, né? Eu me lembro de uma experiência dura que eu tive, dura de aprender. E eu aprendi. Eu havia me convertido, sem emprego, e a minha falta de emprego já vinha gerando uma dívida antes da minha conversão, e aí essa dívida só fez aumentar, certo? Chegou ao ponto de eu ir preso por causa da dívida, já estava crente. Quando eu saí da cadeia, até essa experiência minha deu origem ao livro, Estive Preso, mas Não Estive Só. Foi até um livro que ganhou o prêmio da Beck, melhor romance do ano. Uma experiência minha dos 45 dias de prisão. Você viu, lá em casa eu transformo tudo em livro. Você contar uma história, para aquelas histórias que você contou ontem lá no jantar, que lá tudo vai virar livro. Aí eu vou ganhar dinheiro e mando o dízimo para você. Quando eu saí da prisão, o meu pastor me chamou lá no gabinete dele. Jabes. Ô Magno, o que aconteceu? Ele era afobado. O que aconteceu, varão? Eu fui preso. Para a glória de Deus, fazendo a obra do Senhor lá na cadeia, pastor. E fiz mesmo, eu fiquei preso com mais de 12 desviados. Os caras tudo voltaram para Jesus, reconciliaram com Jesus. Foi uma merda. Fiquei preso até com Chico Pé de Pato. Você sabe o que é Chico Pé de Pato? Eu fiquei preso com 2 Chico Pé de Pato. Chico Pé de Pato é matador, né, de aluguel, né? Teve um cara em São Paulo que chamava Chico Pé de Pato. Aí todo mundo que era assassino de aluguel botava o apelido de Chico Pé de Pato. Entraram 2 lá, fiquei, ó. Não posso nem falar como eu fiquei. Bem, quando eu saí da prisão, meu pastor falou assim, você acha que você não está trabalhando, né? Não, estou na obra do Senhor. Ah, você está na obra do Senhor, é? Então, Magno, quando a gente vai para a obra do Senhor, a gente precisa responder 5 perguntas. Você consegue responder para mim? Claro. Você foi chamado? Quando você foi chamado? Ah, eu fui chamado lá no Paraná, eu fui fazer um trabalho lá uma vez e um pastor, não sei de onde, me achou lá no meio da multidão, você aí, foi chamado aquele dia. Como é que você foi chamado? Ah, eu estava na obra de Deus e eu fui chamado assim, assim, assado. Para onde é o seu chamado? Ah, o meu chamado é para ensino, então provavelmente eu vou trabalhar em alguma escola de teologia, alguma coisa assim. Para quem é o seu chamado? Bom, se eu vou trabalhar em escola, eu vou trabalhar com aluno, com pessoas que querem entrar no ministério e tudo mais, né? Agora a última pergunta, Magno. Para quando é o seu chamado? Aí eu falei, eu acho que já era já começou, né? Ele falou, não, se tivesse começado, você não tinha ido preso. Aí ele falou, Magno, Moisés passou 40 anos no palácio de Faraó, passou mais 40 no deserto, o ministério dele começou 40 anos depois que ele foi chamado. Pedro, Magno, foi chamado por Jesus, só começou a trabalhar depois de 3 anos, Jesus morreu, ainda falou para ele assim, quando você se converter, ou seja, depois de 3 anos e meio, Pedro não estava convertido. Quando você se converter, confirma os teus irmãos. Aí suspeita-se que aquela carta que Pedro escreveu foi para atender a esse chamado de Jesus. Falou, Magno, às vezes a gente sabe responder tudo, mas o nosso ministério vai começar lá na frente, você primeiro precisa passar por uma preparação. Você precisa aprender, para você ensinar você tem que sentar. Olha que difícil aprender isso, né? Já estava ensinando, não tinha aprendido. Então para você,
identifique qual é a sua vocação. Para que é que você foi chamado? Tendo identificado, entenda como você foi chamado, quando você foi chamado, para quem você foi chamado, qual é o grupo com quem você vai trabalhar. E principalmente para quando você vai começar a trabalhar. Não meta os pés pelas mãos. Depois que você tiver a vocação, o próprio Senhor vai confirmar você com a unção. O que é a unção? A unção que embala os dons espirituais. A unção, ela é aquilo que determina quem somos no corpo de Cristo e quem somos no mundo espiritual. Você já foi a uma empresa organizada que para entrar um funcionário tem que mostrar o crachá? No crachá vem o logotipo da empresa, a foto do funcionário, o nome e a função. A unção no mundo espiritual, ela é como o crachá. Ela tem o logotipo da empresa, você é propriedade de Jesus, Ele é o seu dono. É no reino de Deus que você trabalha. No seu crachá tem que vir escrito isso. Ela tem a sua fotografia, a cara, a expressão, a fisionomia. Na linguagem bíblica, a imagem e a semelhança daquele que te chamou. Ela tem também o seu nome e tem a sua função. Quando Jesus estava na sinagoga de Cafarnaum, ele leu o texto de Isaías: o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu para, olha a determinante aí. Ungiu para uma finalidade. A unção, ela vem sobre a nossa vida para uma finalidade. Não é ungido para tudo. Não, você tem unção para uma finalidade. Mas pastor Magno, permita-me fazer uma pergunta. Eu tenho unção mesmo? Eu me acho tão pequena, eu me acho tão insignificante? Tem. Segundo aos Coríntios 1:21, Paulo escrevendo para a igreja toda, não era uma carta para os ministros, para os obreiros, é uma carta para todo cristão. Ele diz: e o mesmo que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, todos são ungidos aqui, e nos ungiu é Deus. Paulo fala, Deus nos ungiu a todos, não há uma pessoa nesse templo que não tenha unção derramada sobre a sua vida. Você tem unção aí. E a unção, ela determina a finalidade para algo que você vai fazer para a glória de Deus. Mas pastor, eu nunca subi no púlpito, nunca impuseram as mãos sobre mim, nunca oraram para que eu recebesse a unção. Não é assim que a unção vem. Como é que a unção vem, pastor Magno? Nunca, nem cheguei perto do pastor. Pois vai chegar. Se você foi vocacionado, a unção está aí, você vai chegar. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Porque a unção, ela não vem com a imposição de mãos. O ministério vai confirmar o seu ministério se você foi vocacionado e chamado. Mas a unção, ela entra pela palavra. Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Enquanto ele falou para mim, ponha-te de pé e falarei contigo. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim. Aleluia. E o Espírito era o mesmo Espírito que estava com Jesus na sinagoga de Cafarnaum e disse, o Espírito me ungiu para. A palavra traz a unção do Espírito. Veja como a conta vai fechando. Se você não deixa a palavra entrar no seu coração, você não se converte, você não se muda, você não se amolda à vontade de Deus, a unção não entra, o vaso não está pronto, e se a unção for derramada, vai ser derramado o vaso, a unção não vai servir para nada. Por isso, preste atenção na palavra de Deus, coma a palavra de Deus, deixa ela moldar você, deixa ela dar a forma que o Senhor quer que ela dê ao vaso que é você. Amém? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes tenho dito são
espírito e vida. João 6:63. Quanto mais da palavra, mais unção. Quanto mais do espírito, mais da unção. Amém? E Deus, já estou quase encerrando, Deus vai colocar cada um dos seus membros no corpo do modo como Ele quer. Dons naturais, eu já falei, dons espirituais, e aí Deus vai dar o dom a cada um para que for útil, se é para ensinar, se é para profetizar, se é para aconselhar, se é para operar milagres, se é para evangelizar. Vocês conhecem os dons. Eu não vou entrar em detalhes dos dons porque a gente tomaria muito tempo. Mas eu sinto de tocar nesses aspectos porque eu sei que são dúvidas que as pessoas carregam e muitas vezes são desorientadas porque não tem uma orientação bíblica. Não que a igreja aqui não ensine, não é isso. Mas é que é um tratamento específico. Em Efésios capítulo 4, a palavra de Deus fala de homens dados como dons, homens dados como dádivas para a igreja. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de, olha aí novamente a finalidade, o indicativo de finalidade. Para quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Quando ele subiu aos céus, deu dons aos homens. E aí Paulo vai dizer quem são os dons: apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Os dons são homens. O ministério, nós somos os dons dados por Deus para os homens. E aí ele diz aqui, somos dados com uma finalidade: preparar os santos, catartizo, palavra grega que significa apontar o caminho, indicar o caminho para uma longa jornada. É uma palavra usada na medicina. Paulo provavelmente aprendeu essa palavra de Lucas, que Lucas era o médico. Na medicina ela indica o encaixe que um osso faz no outro. Ou seja, nós que somos do ministério, fomos dados por Deus à igreja para colocar os santos no lugar certo. Colocar cada membro da igreja, membro, não estou falando de obreiro, estou falando que o obreiro da igreja precisa colocar os santos, ou seja, os membros, cada um no seu lugar certo, para que todo o corpo seja edificado em amor. Catartizo, encaixar. Nós temos 314 juntas. 314 juntas, essas dobradiças que tem no corpo. 314. Veja o que Paulo fala. Versículo 16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É função do ministério encaixar todos os crentes no corpo que é Cristo. Para quê? Para que o corpo cresça. O corpo não cresce se todos não estiverem encaixados. E aqui o paradoxo. Quem é que faz a obra do ministério? Quem faz a obra do ministério? Responda para mim. Responde um de cada vez, porque senão eu não entendo. Quem faz a obra do ministério é? Não tenham medo, gente, eu não vou dar 0 para vocês, a gente não está fazendo prova. Pode errar à vontade. Tá bom, vira de costas, vocês estão com vergonha, vai. Quem faz a obra do ministério é? O corpo de Cristo. Dá 10 para essa irmã. E o outro aqui falou nós, é isso mesmo. Não é o ministro, ele é ministro, aqui ó, está cheio de ministro aqui ó. Eu, eles. Não somos nós que fazemos a obra do ministério. São vocês. A nossa função é preparar os santos, é o que o texto diz,
preparar os santos para a obra do ministério. A nossa função é preparar vocês para que vocês trabalhem adequadamente, orientados com a retaguarda poderosa, para que vocês deem frutos e todo o corpo de Cristo cresça. Tem até um ditado popular na igreja que diz isso: pastor não gera ovelha, quem gera ovelha é ovelha. Olha aí, isso é bíblico. Mas esse é um ditado popular, mas é um ditado popular com base bíblica. Porque nós devemos orientar a igreja para que a igreja trabalhe, sirva ao Senhor. E aí todos servem a Deus para que haja crescimento do ministério. Seja na sua casa, no condomínio, na faculdade, na escola, no trânsito, no seu comércio, onde quer que você esteja. Você é instrumento, você é membro do corpo de Cristo. Tem gente que diz assim: eu sou membro de banco. Membro de banco é o prego, o parafuso e a madeira. Você é membro do corpo de Cristo. A unção do Espírito está depositada sobre você. Você tem um dom, tem um talento e tem um ministério à disposição para te preparar, para te capacitar, para te injetar ânimo, para injetar graça. E você vai servir e vai glorificar a Deus e vai produzir muito fruto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.